Aqui que a gente tem um encontro pessoal com Deus e resolve muita coisa da nossa vida. Porque a nossa vida, ela sofre as imperfeições, as alterações. Primeiro, pela família que nós nascemos. Ontem eu fiquei muito tocado e comovido com a história de uma pessoa que estava aqui no culto ontem. E ela abriu o coração e falou que a sua mãe faleceu quando ela tinha 9 anos. E o pai, que deveria protegê-la, ampará-la, defendê-la, cuidá-la, a desprezou profundamente. Casou-se com outra pessoa, constituiu outra família e esqueceu dessa filha. E eu fico pensando, meu Deus, o que leva um pai a fazer isso? Isso é uma coisa inadmissível. Eu não me conformo de homens que desprezam os seus próprios filhos, que ignoram, que são incapazes de abraçar, de encorajar, de dar a bênção para o seu filho. Um amigo que esteve aqui dando um testemunho, não sei se vocês lembram, mas ele estava dando um testemunho de que ele sofreu o mesmo abandono. E aí ele conseguiu passar no vestibular em Belém do Pará e foi de São Luís para Belém para estudar medicina, com o ideal de que se tornaria um grande cirurgião. E ele contou aqui na igreja que ele passou muitas lutas. Teve um dia que ele foi despejado por não ter condições de pagar o aluguel. Os proprietários colocaram as coisas dele na rua, foi uma vergonha, um constrangimento enorme. E ele foi passando por tudo isso, até se formar em medicina, voltar para São Luís. Na hora que ele se formou em medicina, aí o pai apareceu. O pai que o tinha desprezado. Meu filho é médico. Só que naquela época ele já tinha tido um encontro com Jesus. E o Espírito Santo ensinou que ele deveria perdoar. Ontem, o cantor e compositor João Alexandre disse algo muito forte aqui. Ele falou, às vezes, o ato de pedir perdão pode durar uma vida inteira, mas não deveria. Como é que uma pessoa nega o perdão e passa a vida inteira carregando aquilo? Se adoecendo, se enfermando, porque quando você retém mágoas, você está retendo um esgoto emocional, isso vai te adoecer. E muitos de nós nos tornamos adultos que não resolvemos nossos traumas de infância, nossos traumas de adolescência, talvez os abusos que nós sofremos, o desprezo, o abandono, as dores. E aí, eu quero entrar na mensagem de hoje, dizer para vocês, por que eu sou tão fascinado por Jesus? Porque quanto mais eu me debruço para estudar os evangelhos, a biografia de Jesus, mais eu me encanto, mais eu me apaixono por Ele. Porque não existe alguém que entende melhor as dores do ser humano do que o Senhor Jesus. Eu diria que Jesus é um expert, um especialista, um perito em ser humano. Tanto que ele, sendo Deus, se virou homem. O Evangelho de João começa assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, o Deus eterno, Todo-Poderoso,
entra nos limites da vida humana, entra no universo da vida humana, convive com os dilemas da vida humana, convive com as crises existenciais da vida humana. Jesus enfrentou essas crises. Tanto prova a sua humanidade que ele teve fome, ele teve sede, ele teve sono, ele se sentiu só, ele teve receio da cruz. Na sua oração no jardim Getsêmani, ele diz assim: Senhor, passa de mim esse cálice. E ele sofre. Ele entra no mais alto nível de estresse. Um cientista austríaco disse que Jesus alcançou o mais alto nível de estresse. É quando a pessoa começa a suar sangue. Começou a sair sangue pelos poros, pelo alto nível de pressão e de estresse que estava sobre Jesus. E aí eu quero trazer para vocês um retrato. Eu quero convidar você, segura na minha mão e vamos para as ruas estreitas de Jerusalém. Vamos para a região da Galileia. Vamos andar por essa região e vamos percorrer as Escrituras para conhecer quem é esse Jesus que eu estou te contando, que eu estou te falando. E a primeira referência que eu quero trazer é uma referência que me toca, todas me tocam profundamente. Mas essa é a história de uma mãe, de uma viúva. E olha o que diz o texto, você vai ler comigo. Evangelho de Lucas, um médico amado. Lucas é médico, é um biógrafo, e ele escreve como um cientista, ele escreve com essa sensibilidade, com o olhar do médico. O médico daquela época, ele tinha que ser um clínico geral. Ele tinha que cuidar das doenças físicas e também das doenças da alma. O médico naquela época era também um pouco psicólogo, sociólogo, psicanalista. Então é o olhar desse médico, o Lucas, o médico amado. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Vamos ler essa história. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Provavelmente tinha 10.000 habitantes ou menos. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único. Escuta só, o filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Era uma pessoa querida, tanto ela, provavelmente o filho. Acredita-se até que o filho ou era um empresário da cidade, um empreendedor, ou talvez até uma espécie de vereador da cidade. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Numa outra versão diz assim: imovido, eu prefiro essa versão, imovido de íntima compaixão. Jesus é alguém que se move na nossa direção e nos entende. Jesus conhece o seu sofrer, suas lágrimas ocultas no seu quarto. Jesus sabe da sua insônia, das noites mal dormidas, das preocupações que povoam sua mente, sua cabeça, suas incertezas. Nós temos tantas incertezas, nós temos tantas dúvidas que fervilham dentro de nós. Nós temos conflitos. Tem dias que a gente se sente tão sozinho, injustiçados. Essa semana eu ministrei na Rádio do Gota sobre a dor de ser injustiçado.
de armarem contra você, de te injustiçar, de pregar uma peça, de tentar te derrubar, de afrontar, palavras de afrontas. Pessoas muitas delas, infelizmente, não querem o seu bem, não querem o nosso bem. Querem ver você no bueiro da dor, querem ver você fracassando, querem ver você derrotado. O mundo está cheio de pessoas tóxicas, infelizes, e querem ver você no mesmo círculo vicioso da infelicidade. Mas Jesus está chegando na hora mais difícil desta mulher, que nós não sabemos o nome. Tudo que sabemos é que já era viúva. O texto diz: chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Quantas restituições a gente vai precisar ao longo da nossa vida, de perdas que nós tivemos, perdas emocionais, perdas financeiras. Quem sabe uma pessoa te deu um prejuízo enorme, um sócio te deu um prejuízo enorme. Perdas emocionais, quando alguém danificou nossa mente, nos adoecendo, nos infernizando, roubando a nossa paz. E às vezes nós morremos para nossos sonhos, ficamos com a vida pálida, perdemos o sabor, a paixão pela vida, vivemos, mas sem propósito, apenas existimos. Na verdade, não estamos vivendo, estamos passando, existindo, porque os propósitos nós os enterramos, os propósitos foram sepultados com os nossos sonhos. Quem sabe esta noite o Senhor interceptou a tua vida e você já estava a caminho do sepultamento de mais um sonho, de mais um anseio, de tudo que você projetou no seu projetando, mas você vive a falência dos seus sonhos, você vive dilemas difíceis, você já começou até a duvidar da existência de Deus por causa dos últimos acontecimentos. Mas para um pouquinho para pensar. Muita coisa, foram decisões erradas que você tomou, eu e você tomamos. Mas Jesus, a caravana da vida, Jesus vai parar, vai tocar, vai te dizer: levanta, 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 volta para a vida, volta para os teus sonhos, volta, continua, não para, volte a sonhar, volte a acreditar. Queridos, a Bíblia diz que aquela mulher estava viúva, mas com certeza a morte do marido foi um prejuízo enorme, uma grande perda para a família. E o consolo que ela tinha era o filho. E o filho, como se pode presumir naqueles dias, era o arrimo da sua mãe, era arrimo de família, era o provedor da sua mãe. Porque no Oriente, uma viúva não tinha renda, não trabalhava fora. No Oriente, naquele tempo, nos tempos bíblicos, uma mulher não tinha fonte de renda, salvo algumas, que a Bíblia vai falar sobre Lídia, que era uma empreendedora, que tinha um negócio, que empreendia, vendia púrpura, vendia joias e tal. Mas a grande maioria das mulheres, o trabalho delas era o trabalho do lar. Elas
não fizeram outra coisa na vida. Então, é muito difícil. Eu fico pensando na minha mãe hoje viúva. Toda sexta-feira eu almoço com ela. E é tão estranho entrar naquela casa e não ver a figura do meu pai, o provedor, o defensor da família, né? A vontade que eu tenho era de poder proteger mais, de levar para viver comigo, mas ela quer a independência dela. E como é maravilhoso para uma mãe ter os filhos, principalmente filhos amorosos. Alguém diz que uma mãe é para 4 filhos, 10 filhos, mas nem sempre os filhos são para a mãe. Nem sempre. Ontem, uma pessoa que estava cuidando de nós me abordou e disse: pastor, eu convidei ele segunda-feira para estar aqui com a gente. Eu disse para ele: segunda-feira é teu dia de folga? Ele disse: você vai ter um culto lá, o João Alexandre vai cantar lá, e o pastor Israel Mazacorati de São Paulo vai chegar no domingo e ele vai pregar segunda-feira lá na igreja. Vai lá. E ele me falou: pastor, segunda-feira é meu dia de folga e minha mãe está doente. Eu disse para ele: meu irmão, não deixa de cuidar da sua mãe, não troque nada por isso, vai cuidar dela. Pensa em tudo que ela fez por você, nas suas renúncias. Quantas renúncias. Por outro lado, as mães e as avós não devem superproteger os filhos. Tem avós e mães que renunciaram tudo e ultimamente estão renunciando até a renda. Na velhice, quando ela deveria ter um recurso para fazer uma viagem, para se cuidar, fazer o tratamento dos dentes, não, toda a renda é filhos e netos sanguessugas. Em algumas casas, a mãe e a avó nem fica com o seu cartão. O cartão da aposentadoria está sendo administrado por pessoas da família. A pessoa não tem nem o direito de administrar o seu cartão. Uma aposentada me ligou, ouvinte da rádio, e ela disse: pastor, eu estou muito doente, eu quero doar a minha casa para a igreja. Eu disse: mas irmã, mas como é isso? Você não tem filhos? Eu tenho filhos, mas eles não cuidam de mim. Eles não merecem ficar com essa casa. Eles se esqueceram de mim. E ela me contou: meu cartão de benefício é na mão deles, eles gastam tudo, às vezes eu até passo fome aqui. Eu disse: ô irmã, eu orei por ela. Evidentemente que eu não fui receber essa doação dessa casa. Era uma casa lá na Cidade Olímpica. Eu disse: eu não vou nem entrar nisso aí, que isso vai dar uma briga judicial. Depois esses rapazes vão vir contra a igreja, contra mim. Então eu não fui receber essa doação, apenas orei por ela. Mas ela disse: pastor, o meu alento é esse programa. O meu alento são as suas palavras de manhã. O senhor é meu amigo, é uma pessoa que eu estou ali e eu converso com o senhor. O senhor dá bom dia, eu digo: bom dia, pastor Mário Porto. Eu já estava ali esperando. Eu não tenho WhatsApp, então eu não mando mensagens, mas eu sou seu ouvinte fiel. Eu nem sei, eu acho que essa irmã, provavelmente ela faleceu. Nunca mais eu recebi ela ligava para a rádio para falar comigo, então nunca mais recebi. Talvez ela já partiu. Mas infelizmente essa é uma realidade que acontece. Mães que são desprezadas pelos filhos e que deram a vida toda, renunciaram suas vidas. Nós precisamos valorizar isso cada vez mais. E o médico amado nos mostra nessa história que havia muito amor entre mãe e filho. Não porque ele fosse o arrimo da família, mas era filho. Eu posso conjecturar que se trata de um filho amoroso, um filho presente,
Um filho que amou essa mãe. E é muito difícil, gente. Muito difícil. Eu tenho um primo que esses dias perdeu o filho do meio. Ele tem 3 filhos. 19 anos. O menino reclamou para o pai é farmacêutico: pai, minha perna está doendo. E foi tudo tão rápido, tão rápido. E esse meu primo entrou em desespero. Não dá para acreditar. Quando eu fui ao encontro dele, ele estava desesperado. Eu abracei, chorei com ele, o acalmei. Fiz o culto fúnebre, consolei a todos com a palavra do Senhor Jesus. E disse: a culpa não é sua. Ele estava se culpando: a culpa é minha. Como eu, sendo farmacêutico, não soube cuidar do meu próprio filho. Ele estava estudando, 2º ano de Direito na faculdade, já namorando, já pensando no noivado em 2023. Os planos foram interrompidos e nós não sabemos. Muita coisa a gente nunca vai entender e saber e poder explicar. Nós não temos frases e palavras prontas, e frases de efeito não vão fazer efeito nessa hora. Na hora do luto, o que a gente tem que fazer é chorar junto, é sofrer junto. E a palavra movido de íntima compaixão é exatamente isso. É se colocar no lugar. Jesus se move, Jesus sente a dor dessa mãe. Jesus devolve à mãe a vida e a renda. Jesus devolve a vida e o apoio. Porque a ordem natural das coisas não é os filhos sepultarem, os pais sepultarem os filhos, e sim os filhos sepultarem os seus pais, porque já são mais velhos. Então, eu nunca saberei mensurar. Que Deus tenha misericórdia de todos nós que estamos aqui, e que o Senhor possa guardar nossas famílias, especialmente nossos filhos. Eu oro agora: Pai, guarda os nossos filhos, Senhor. Um pedido que eu faço a Deus, eu mais agradeço do que peço, mas eu revelo a vocês hoje uma coisa que eu peço ao Senhor: Senhor, me permita viver, para que eu possa ver como meu pai viu, eu crescendo, me formando, casando, gerando os netos dele e participando de momentos com ele até os seus 73 anos. Então eu peço a Deus: Senhor, me permita viver, para que eu veja os meus filhos se formando, se casando, para que eu possa abraçar os meus netos. Eu tenho um sonho: consagrar os meus netos ao Senhor. Amém. E uma das coisas, eu estava falando aqui, que eu admiro no cantor João Alexandre. Eles são pais de um filho único, mas esse filho se casou e já gerou 3 filhos, 3 netos. Isso trouxe um grande conforto, uma grande alegria na família. E eles acabaram de saber, vindo de São Paulo para cá, que a esposa está grávida do 4º filho, e há uma grande probabilidade de ser mais um rapazinho que está vindo, para a alegria da família. Eu disse: para a tua posteridade, João. E o João é aquele pai que a gente sonha, um pai presente, um pai amável, um pai que luta para dar o melhor para os seus filhos. Ele falou: Pastor Mário, o senhor não sabe o quanto eu estou feliz do meu filho poder viajar comigo, porque faz tempo que ele não viaja, porque agora ele é pai de família. E ele está se revelando um grande pai de família, porque a esposa dele trabalha fora, e ele é produtor, é músico, trabalha, está fazendo mestrado. Então é ele que faz o café da manhã, que faz o almoço, que cuida da casa e cuida dos 3 filhos pequenos. Eu disse: olha que pai maravilhoso. Então nós precisamos hoje buscar, talvez precisamos de uma ressurreição. Que tipo de ressurreição você precisa na sua vida? Talvez a ressurreição da fé, talvez a ressurreição da esperança, talvez a ressurreição do amor, talvez a ressurreição dos sonhos, voltar a sonhar, voltar a cantar, sorrir.
talvez a ressurreição do amor pelo trabalho, talvez a ressurreição de um empreendimento que morreu com a pandemia. Quem sabe não está na hora de dar um start e ressuscitar esse empreendimento e tocar para frente. Mas só ficou 2 clientes, não tem problema, a gente recomeça com os 2 clientes. Eu profetizo que ainda essa semana, de 2 vai para 4, de 4 vai para 8, de 8 vai para 16, e vamos terminar o ano aí com mais de 50 clientes na sua carteira. Amém? Você crê nisso? Hoje o Espírito de Deus está devolvendo a tua vida. O Espírito de Deus, o Senhor Jesus veio devolver tua vida. Jesus quer o anseio, a gente percebe isso em Jesus. É que Jesus, Ele vem para intervir. Isso é uma das coisas mais fascinantes que eu leio nas Escrituras, a intervenção de Jesus em eventos que a gente diria assim: ó, acabou. Calma, estava indo para o sepultamento. Nós temos um caso que a pessoa já tinha sido sepultada fazia 4 dias. O judeu, ele esperava até 3 dias. Quando chegava no 4º dia, então o judeu dizia: acabou, perdemos mesmo, tem volta. Mas a Bíblia diz, aqui foi em Naim, Jesus foi lá em Betânia e ordenou: tirai a pedra, e chamou pelo nome, porque Jesus chama a gente pelo nome: Lázaro, Mário, Milka, Cleudes Marques, vem, eu tenho vida nova para você. Quando tanta gente diz: acabou, eu ainda creio numa intervenção. Quem sabe até uma intervenção no nosso país. Até o final do ano, os desdobramentos, os últimos acontecimentos. A gente acredita nisso, eu creio. Por que eu creio? Porque ao longo da história eu alimento a minha alma, a minha mente e a minha fé, porque ao longo da história eu vejo o tempo todo, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, o nosso Deus entrando na história e intervendo, abrindo o mar vermelho, salvando da fornalha ardente, tirando da cova de leões, ressuscitando mortos. Nós cremos, nós estamos nesse culto para dizer altissonantemente: Senhor, nós cremos na tua intervenção. Nós cremos que quem está abatido vai recobrar o ânimo, quem está ferido vai ser curado, quem está desiludido vai receber uma nova esperança, quem está cansado será refrigerado, quem está oprimido será liberto, quem está emocional, financeiramente falido pode ter a ressurreição do seu negócio, pode ter ativado os seus negócios para a glória de Deus. Não morreu, ainda não acabou. Nós precisamos de você de pé, nós precisamos de você na luta pela sua família, pelos seus sonhos. Recobre a fé, recobre a esperança, receba o renovo, receba saúde física, emocional e espiritual. Eu repreendo em nome de Jesus toda doença, toda dor de cabeça, em nome de Jesus, vai embora agora. Insônia, vai embora agora. Depressão, vai embora agora. Tristeza crônica, vai embora agora. Em nome de Jesus, eu ministro a cura contra esse tumor. Sai agora, na autoridade poderosa, portentosa do nome de Jesus. Amém? Bendito seja o nome de Jesus. Você que pensou assim: pastor, eu não vou mais me casar, não. Eu não acredito mais em nada e nem em ninguém. Eu estou tão desiludido, pastor.
Estou tão decepcionado com a vida, com as pessoas que eu confiei, que eu acreditei, que eu amei, que eu dei a minha vida, que eu me consagrei, que eu me doei, que eu renunciei tanta coisa por essa pessoa. Ela simplesmente foi embora da minha vida assim, sem aviso prévio. A despeito de tudo, é preciso continuar crendo que existem pessoas segundo o coração de Deus. Só ore assim: Senhor, prepara alguém segundo o teu coração. Porque não pode, definitivamente não pode ser qualquer um. Não pode. Eu não posso conviver com uma pessoa que vai me afastar de Deus, que vai me afastar da igreja, que vai me empurrar para a morte espiritual. Eu preciso me relacionar com uma pessoa que me aproxima de Deus, uma pessoa que me faz amar mais a Deus ainda, uma pessoa que queira crescer espiritualmente comigo, uma pessoa que queira se congregar comigo, uma pessoa que possa se identificar comigo e me impulsionar e ressignificar a minha vida. Conviver com essa pessoa é de fato uma bênção, um triunfo, porque ela me potencializa, me coloca para frente, me elogia, cuida de mim. Então é essa pessoa. Aí você ora. O pastor que já faleceu, mas escreveu um best-seller chamado Quarta Dimensão, Paul Wing-Shu. Depois ele ficou mundialmente conhecido. Ele foi pastor na cidade de Seul, na Coreia do Sul, e ele se tornou pastor de uma das maiores igrejas evangélicas do mundo. Eu, inclusive, tenho um sonho de conhecer essa igreja. Essa igreja tem mais de 1 milhão de membros. Gente, é praticamente uma São Luís. Uma São Luís inteira se congregando. A igreja tem 10 cultos. 10 cultos. Cabe mais de 50 mil pessoas. Então, para 1 milhão de pessoas se congregar, então é 10 cultos no domingo. A igreja, ela é tão gigantesca que ela tem uma empresa de ônibus com uma frota de mais de 200 ônibus, buscando e deixando as pessoas. Ela tem uma plantações a perder de vista de uva para produzir o vinho da ceia. Ela tem uma panificadora para produzir o pão da ceia. Imagina, gente, o tamanho, o gigantismo dessa igreja. Mas o pastor Ponshu, ele teve tuberculose, ele era budista, teve tuberculose. Ele estava tão oprimido, desenganado de tudo, que o inimigo começou a sugestionar: acaba com a tua vida, acaba, te mata, acaba, não há mais sentido para você. Naquele dia, ele clamou pelo nome de Jesus, teve um encontro pessoal com Jesus, foi curado da tuberculose, curado da depressão, curado dos enganos da vida, e o Senhor ungiu como pastor na sua cidade, e Deus fez com que escrevesse uma grande obra. E aí foi ele que escreveu no Quarta Dimensão que nós devemos orar assim: olha, ore apresentando para Deus a pessoa como você sonha. E ele deu esse conselho, e uma irmã começou a orar: Senhor, eu gostaria que o Senhor preparasse para mim uma pessoa com essas características. E foi dizendo: alto, magro, cabelo liso, olhos esverdeados, e foi colocando batalhador, trabalhador. E aí uma pessoa se mudou da cidade que estava e foi se congregar na igreja dela, e sentou do lado dela. E o tempo foi passando, eles foram se congregando. E aí houve um dia que o pastor disse: vire para a pessoa do seu lado e diga: é muito bom cultuar o Senhor com você. Ela se virou para ele, e era a descrição que ela tinha pedido para Deus. E daquela noite em diante, Deus começou a unir o coração deles. E os 2 anos seguintes foi de namoro, noivado e casamento. Amém? Então, queridos, eu estou dizendo isso para vocês porque a gente precisa orar de uma forma específica. Ore de uma forma específica e coloque diante de Deus todas as coisas. Quando a viúva de Naim pensou: acabou, não tem mais jeito, Jesus foi movido
de íntima compaixão. Esse é um caso comovente nas Escrituras, que levou Jesus a se mover de íntima compaixão. E tantos outros. Hoje eu quero ministrar que todos nós vamos caminhar debaixo desse mover. Você também vai ter essa sensibilidade espiritual. E o Senhor vai... Eu quero ministrar duas coisas sobre a sua vida. Primeiro, maturidade cristã. Você precisa discernir quem de fato você vai ajudar. Tem muito malandro por aí, se fazendo de coitadinho. Muito malandro. Você tem que discernir. Você tem que investigar. Não pode ser qualquer pessoa. Tem muito malandro. Não deixa nenhum malandro se aproximar de você. Esse malandro, ele quer te roubar, quer te prejudicar, quer saquear a sua vida. Não aceite. Você precisa de uma pessoa para somar com você. É somar em todos os sentidos. Somar no amor, no sentimento, na fé, na renda. Tem muito malandro aí que quer se pendurar, gente. O mundo está cheio de malandro. Mas você vai discernir esses malandros da vida. E você não vai cair em golpes. Você não vai cair em armadilhas. Quem diz amém? Você não vai cair nas mãos de golpistas, nem de nenhum Dom Juan por aí não. Você vai esperar no Senhor. Porque, gente, onde já se viu uma mulher ser sobrecarregada e o malandro está lá de boa, né? Está de boa, ele quer surfar. Não aceite nenhum malandro na sua vida. Uma das características de uma pessoa de Deus é que essa pessoa não come o pão da preguiça, é batalhador. Não importa se ganha um salário mínimo, mas é trabalhador, é lutador, é com suor do rosto. Você vê, a pessoa é batalhadora, não come o pão da preguiça, acorda cedo para batalhar, luta e vence. E case com alguém também que tem o coração no crescimento. Não dá para casar com gente acomodada, gente ensimesmada, é um acomodado. Não podemos conviver com pessoas acomodadas, não crescem, gente. Nós temos que batalhar e crescer. Amém? Eu quero profetizar isso, que você vai crescer em todos os níveis. Você vai crescer primeiro espiritualmente, depois você vai crescer nas demais áreas da sua vida. E você vai ter maturidade, e você vai ser uma bênção, e você vai ser uma pessoa forte. E eu profetizo uma coisa: você vai ser uma pessoa realizada. Amém? Perguntaram recentemente para um renomado psicólogo aqui no Brasil, qual a característica de um relacionamento ideal. E esse renomado psicólogo, autor de vários livros, best-sellers, respondeu: uma pessoa que te traga paz e segurança. Porque é tão ruim conviver com uma pessoa ciumenta, gente. Pelo amor de Deus, a pessoa não tem paz. É uma insegurança, é 24 horas ligando e atrapalhando, ligando e atrapalhando, atrapalha o trabalho, atrapalha o serviço, é uma insegurança. Isso não é de Deus, isso é uma patologia. Tem que ter paz. Amém? Maturidade para ter paz. Não se envolva com pessoas ciumentas demais, porque isso é muito ruim. Não há paz. Quando tem muito ciúme, não tem paz. A pessoa não dorme, não tem paz. Eu tenho um amigo que ele não aguentou, porque a mulher dele acordava ele para brigar com ele. O cara trabalhando, promotor no interior, passou, chegava cansado, precisava dormir. A mulher acordava e brigava, e brigava, e brigava. Ele disse: eu não tenho paz, eu não consigo ter paz. Ele disse: bispo, eu não queria, mas eu não tenho paz. Pastor, eu não tenho paz. Eu quero ter paz na minha vida. Então não dá para ser assim, né? Então vamos, a principal característica: alguém que te traz paz. Amém? Que te ajuda, que te apoia, que soma. É tão importante isso, gente. Pessoa valorosa. Olha, a gente conhece um homem de verdade na maneira que ele trata a mãe dele. Se ele despreza a mãe, responde a mãe, suga a mãe, vive pendurado na pobre da mãe,
esse cara não vai ser um bom marido não, meu. Pode ter certeza. Mas se ele honra a mãe, respeita a mãe, pede a bênção para a mãe, pede a oração para a mãe, e a mãe abençoa, vai meu filho, cresce, avança, prospera, é um bom homem, é um lutador, é um pai de família, que é o melhor para a sua família, é o esteio da casa, é o pastor da casa, é o sacerdote da casa. Todo dia ele sai cedo para lutar para o pão de cada dia, dá o melhor para os filhos, para a esposa, segurança, é o protetor. É muito bom ter um homem valioso dentro de casa assim, porque as raposas não vão conseguir se aproximar. Tem um guerreiro lá dentro, tem um lutador, tem um homem de verdade ali, lutando, defendendo, que dá os braços pela sua família. Então nós precisamos buscar isso. Eu estou falando isso porque o contexto foi de uma mulher que tinha perdido o esposo, perdeu o filho, seu bem valioso, o arrimo, a renda, estava totalmente desapoiada. E naquela época as mulheres não tinham aposentadoria, então o sofrimento ia ser enorme. Mas aí entra em cena o bendito, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Entra, para com a caravana que ia para o funeral e diz: não chores, não chores. Quando você se sentir só, quando você se sentir completamente esvaído das suas forças, lembra de Jesus dizendo para você: não chores, eu estou aqui, eu estou aqui, eu te sustento, eu resolvo, eu decido, eu intervenho. Não chores. Amém? Quem sabe o Senhor está dizendo para alguém que está me assistindo agora, que estava chorando e pensando: como é que vai ser daqui para frente, pastor? Com tantas feridas, desilusões. Querida, querido, se a tua ferida está cicatrizando, o Espírito do Senhor vai continuar colocando bálsamo, e essa cicatriz vai se transformar numa lembrança de superação. Se tem cicatriz aí é porque você superou. Deus hoje, olha, um dos textos mais poderosos lá de Apocalipse é aquele que diz assim: e Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Amém? O fiel Consolador está aqui esta noite. Ele enxuga as tuas lágrimas. Então, minha irmã, enxugue as lágrimas, retoque a tua maquiagem, vai para a vida, porque o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele é contigo, Ele é o teu marido, Ele é o teu apoio, Ele é o teu sustentáculo, Ele está com você. Ele prometeu: eu estarei com você. Ele te diz: não temas, meu filho, não temas, minha filha, não temas, meu pastor. Nós entregamos tudo nas mãos dele. Como humanos, a gente luta todo dia, é matando um leão por dia, é enfrentando um gigante por dia. Quando a gente pensa que vencer um gigante é ver um maior ainda, mas o Senhor nos dará graça e vamos vencer um gigante de cada vez, vamos resolver um problema por vez, e em nome de Jesus. E até o final dessa semana nós vamos ouvir aqui testemunhos de ressurreição. Qual foi a área da ressurreição? Pastor, foi na vida espiritual. Minha vida estava morta espiritualmente. Foi nas emoções, pastor. Eu estava com tantos pensamentos ruins, pensando tanta bobagem, mas naquela noite o Senhor ressuscitou a minha mente. Agora eu tenho a mente de Cristo. Agora eu penso como Cristo, eu penso de acordo com as Escrituras. Pastor, foi uma ressurreição na minha família, foi uma ressurreição no meu casamento, foi uma ressurreição entre eu e meu filho e minha filha, porque a gente tinha brigado e fazia tempo que não se falava. Foi uma ressurreição de um novo amor que Deus trouxe para mim, porque eu não aguento mais ficar com alguém que só quer me judiar, só quer me explorar, só quer me sugar, só quer tirar. Sanguessuga nunca mais. Amém? Em nome de Jesus, meu irmão. É alguém para somar, gente. Coisa linda
é um casal que soma. Um ajuda o outro, um completa o outro. Como o Fábio e a Fábia. Eles são um casal assim, ó. Um ajudando o outro, encorajando o outro, abençoando o outro. Isso é maravilhoso aí, ó. 26 anos se passaram. Soma. Tem que ser para somar. As contas de Jesus é somar e multiplicar. As contas de Jesus não é dividir, nem diminuir. Jesus quer somar e multiplicar contigo. A Bíblia diz que a bênção não acrescenta dores. Amém? A bênção é para fertilizar. A bênção é para curar. A bênção é para sanar. A bênção é para ressignificar toda uma vida. Eu profetizo que até o final do ano nós vamos ouvir muitos testemunhos de ressurreição e de restituição. Aconteceu duas coisas aqui em Naim. Primeiro, ressurreição. Depois, é lindo, Jesus restituiu. Pegou o filho e entregou para a mãe. Está aí. Está aí a tua aposentadoria. E eu acredito que esse filho viveu, cuidou, amou, protegeu a mãe dele até quando ela partiu. Amém? Uma coisa que eu achei interessante no Cristiano Ronaldo é que um dia uma namorada dele, ele disse assim: olha, eu vou trazer a minha mãe. Aí ela disse: não, sua mãe não. E o Cristiano Ronaldo terminou na mesma hora: se você não vai ficar com a minha mãe, então eu não vou ficar com você. Gostei disso nele. Outra coisa que eu gostei no Cristiano Ronaldo é que ele não tem tatuagem, sabe por quê? Para doar sangue. Para fazer. Isso é uma coisa que admirei nele, que os jogadores agora tatuagem para todo lado, mas eles não vão fazer tatuagem porque todo ano ele doa sangue. Eu também sou doador de sangue. Então, são coisas maravilhosas. Tem que valorizar a mãe, a família. Por quê? Está escrito: honra o teu pai e a tua mãe. E o que acontece? Os teus dias serão. Então pode esperar que eu quero chegar a 100 anos de idade. Depois de 100 anos, se Deus quiser me levar, o Senhor pode levar. Eu quero chegar a 100 anos de idade, velhinho e duro, firme, indesistível. Ô velho indesistível, o cara não desiste, né? Assim até o final. Vamos juntos, que eu quero viver para consagrar os seus netos, consagrar os seus bisnetos. Olha o vovô Mário Porto aí, gente. Em nome de Jesus, Senhor, preserva a minha voz. E no rádio, o João Alexandre, ele contou que houve um dia que deu um tilt nele, e ele ficou sem lembrar de nada, quem ele era. E aí quando a esposa dele pegou um violão e entregou para ele, na hora que ele tocou o violão, ativou o cérebro dele, voltou tudo. Eu já disse lá em casa, se acontecer comigo de dar um tilt, eu disse para mim que os meninos me levem para o estúdio de rádio, porque a hora que eu entrar no estúdio de rádio, eu vou me lembrar de tudo que eu sou. Porque está ali, meu segundo lar, né? Então vocês são músicos, se acontecer alguma coisa com vocês não lembrar, dá um instrumento, volta tudinho. Então eu quero dizer para vocês, queridos, nessa noite, olha, aquilo que a nossa amada irmã falou aqui é verdade. Gente, a atmosfera de você estar no culto presencial é outra. É outra. Eu sei que você está aí, você vai receber também. Mas querido, eu estou aqui, eu estou pregando, e é uma graça, uma presença tão forte do Espírito de Deus agora. Pela sua graça nós somos salvos. E que história comovente, gente. Quando parecia ser o fim, Jesus escreveu um novo começo para uma família. Muita gente está dizendo, é o fim. Aí você se levanta e diz, não, é um novo começo. Agora é que vai começar a nova vida. Aleluia. Eu ainda vou testemunhar a tua felicidade. Amém. Porque você vai ser feliz para a glória de Deus. Jesus quer te ver feliz.
Feche os olhos agora e vamos orar juntos. Deixa essa onda de unção, deixa essa graça, deixa o poder do Espírito Santo te envolver para você continuar a sua vida. Primeiro a ressurreição, depois a restituição. Primeiro o Senhor te ressuscita, te coloca de pé, depois Ele restitui tudo o que perdestes. Creia na doutrina da ressurreição, creia na doutrina da restituição. O Senhor ressuscitou o jovem e o restituiu a quem de direito? A sua mãe. E hoje o Senhor também ressuscita e restitui o que você perdeu. Amém? Para a glória de Deus. Pai amado, aqui está esta igreja linda, aqui estão os teus filhos, o teu povo. Cada um tem suas lutas, seus desafios, Senhor. A vida tem sido um aprendizado, mas nós estamos aqui hoje, Pai, e aprendemos com essa história que o Senhor mais uma vez parou, o Senhor interceptou aquela caravana que estava ainda para o fim. Era o momento do sepultamento, era a hora do adeus, era a hora de dizer acabou. Mas o Senhor foi lá e o Senhor interrompeu tudo aquilo. O Senhor estragou completamente aquele funeral. Obrigado, Pai. Arruína, Senhor, todos os funerais emocionais, espirituais, tudo que gerou morte, desencanto, dor, perda, e restaura, Senhor, restitui com poder e autoridade agora essa vida, essa alma, esse coração, todo o nosso ser, Pai, aonde nós fomos machucados, aonde tem feridas abertas, que a Tua palavra agora, Senhor, com poder alcance o porão dessa alma e feche essa ferida. Cicatriza agora, Senhor, as feridas, em nome de Jesus. Feridas abertas comecem a fechar agora. Enfermidades comecem a sair agora, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida com a bênção da cura, da saúde, da vitória, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga graças a Deus, diga graças a Deus. Ânimo, ânimo, família. Ânimo, ânimo, família, em nome de Jesus.